penso que vai ser visível, de profissionalismo que me caracteriza, neste sentido de, sendo intrinsecamente da área da língua, do ensino, da formação de professores, sendo, portanto, alguém muito ligado às ciências humanas, sou, ou tento objetivar essa paixão, transformando-a em dados, entre aspas, científicos. E digo isto porque hoje já ouvimos aqui por várias vezes discutir esta hipotética, para mim, dicotomia entre episteme e doxa, sabendo que, tal como eu vejo a ciência, ela tem que sempre passar pelo jogo das inferências e pelo jogo das opiniões. Se o cientista não tivesse esse cuidado de formular novas opiniões, a ciência não avançaria. Mas isto é uma leiga das ciências humanas e sociais a falar. E como leiga que sou, quase que me ia esquecendo de dizer o principal. E o principal é do meu imenso prazer de estar na Universidade Pedagógica, do meu imenso prazer de visitar pela primeira vez Moçambique e de lhes dizer que fico eternamente grato ao professor António Batel por me ter convidado a vir partilhar algumas dos meus interesses convosco e agradecer a toda a sua equipa, a doutora Soraya, ao doutor Rui, à Eunice, enfim, e a todos aqueles que colaboraram na organização deste evento. O professor Armindo Monjano vai certamente ser porta-voz dos agradecimentos da delegação de Macau junto do seu reitor e dizer-lhe que esperamos que este primeiro encontro seja de facto o primeiro de muitos outros aqui ou lá. Bom, dito isto, conforme já penso que foram reparando, nós, e eu concretamente então, vimos da região administrativa especial de Macau, que é um pequeno território encrustado no gigante China, a República Popular da China, de que depende politicamente e que transitou efetivamente para as mãos dos chineses em 1999, 2 anos após a transição de Hong Kong. Esse pequeno território, que tem sensivelmente, espanta-se, 30 e poucos quilómetros quadrados, é uma das regiões mais pujantes da Ásia. Tem um PIB que me abstenho de comentar, mas se forem à internet encontram-no com facilidade, porque de facto tem um desenvolvimento económico muito, muito forte. Não significa isso, e deixa-me entrar desde já com a frontalidade que me caracteriza, não significa isso que o desenvolvimento humano esteja na mesma, enfim, eu diria, ao mesmo nível de mais desenvolvimento. Mas é uma terra que recebe bem, é uma terra onde eu gosto pessoalmente de trabalhar e, neste caso concreto, estando no Instituto Politécnico de Macau, a formar essencialmente futuros tradutores de português-chinês e futuros professores de português para a China continental, fundamentalmente, estou convencida disso. É óbvio que é uma região que me interpela. E me interpela até levando-me a pensar em questões que até agora pouco me preocuparam, digo-vos muito claramente. A minha idade já é avançada, isto de novas tecnologias é sempre na ótica da utilizadora, ainda de pouco mais, e portanto, enfim, numa sociedade que é, e eu passo para o primeiro diapositivo verdadeiro, numa sociedade que é massivamente aberta às tecnologias de informação e comunicação, falo, portanto, da RAEM de Macau, em que toda a gente tem 2, 3 iPhones, toda a gente tem laptop, toda a gente tem acesso à internet em casa, na rua, nos autocarros, etc.
a pessoa tem que pensar, de facto, até que ponto é que essas tecnologias servem para alguma coisa na vida do cotidiano, mas fundamentalmente servem de alguma coisa na aula de, neste caso, português. Bom, HM, conforme eu já disse, é um território muito aberto a estas tecnologias e é um território onde a língua portuguesa é uma das duas línguas oficiais. A outra língua é o chinês e a língua portuguesa é, pelo menos até 45 ou 47, uma das duas línguas oficiais. Isto faz com que todos os documentos oficiais necessitem de ser traduzidos em português, se forem formulados inicialmente em chinês, e isto também nos diz que há uma procura muito grande de tradutores de chinês-português, português-chinês. Para além do mais, a China continental está a prestar muita atenção ao ensino de português, daí o aumento que a minha colega referiu das universidades, que há meia dúzia de anos eram 2 ou 3 e agora já são 40, a formar estudantes chineses para ensinar português. Bom, perguntas a opinião, mas porque é o interesse pelo português, não é? Bom, pois é que português é, para todos os efeitos, a 5ª língua mais falada do mundo. Graças aos nossos amigos brasileiros, graças a vocês, moçambicanos, aos angolanos, aos cabo-verdianos, etc. Não é? Portanto, Portugal, com os seus 10 milhões de habitantes e 1,5 milhão de imigrantes, semeou pelo mundo fora a língua que é de todos nós e há povos, eu direi mesmo, há governos que estão atentos a isso. É o caso do governo chinês, que percebe que a língua portuguesa tem uma mais-valia económica muito forte. E, portanto, é nesse contexto que eu trabalho, é no contexto de uma instituição de ensino superior que tem dedicado muita atenção e muito apoio à língua portuguesa. Para lhes dizer que eu estou há 5 anos em Macau e trabalho atualmente na Escola Superior de Línguas e Tradução, e o número de professores nestes últimos 5 anos passou de qualquer coisa como 12 para 30 professores de português, sendo 50% chineses, que dominam a língua portuguesa, e os outros 50% de língua materna portuguesa. Ora, numa região que tem 600 e pouco mil habitantes, não sei se estão a ver a proporção, não é? E percebem, certamente, a importância política que está aqui em jogo neste ensinar e aprender português. Por outro lado, há também uma outra questão. O ensino superior em Macau está a atravessar uma fase de evolução e, por exemplo, a partir deste ano, o Politécnico vai também poder atribuir o grau de mestre e o grau de doutorado, tal como a Universidade de Macau já faz há uns anos, e isso impõe novos desafios a toda a gente. Para além do mais, o Instituto Politécnico de Macau, que eu aqui designei por IPM, tem de facto com as TICs uma relação muito privilegiada. Eu fui 24 anos professora na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tenho colaborado com muitas universidades, muitas instituições de ensino superior pelo mundo fora, desde a Sérvia, a França, Uruguai, Argentina, São Tomé, Angola, etc. E essa experiência rica que eu considero ter, de facto, permitiu-me perceber que Macau é um caso especial. É um caso especial, todas as salas estão equipadas com um computador e internet, com projetor, claro. É um caso especial porque se inaugurou há pouco tempo um laboratório automático de tradução que está, enfim, a viabilizar a produção de trabalhos que vão impor-se no mercado a breve prazo, porque traduz automaticamente a voz, traduz textos escritos automaticamente, etc. Portanto, é assim
uma instituição que está, de facto, em expansão tecnológica, tendo já automaticamente muita coisa positiva. Bom, e essa tecnologia faz sentir fundamentalmente a 3 níveis. Como ferramenta administrativa e de gestão, nós professores temos que lançar no computador, como nós dizemos, as presenças dos alunos, as notas dos alunos, etc. Mas também como conteúdos de estudo, temos lá uma escola que tem o curso ou licenciatura de Informática, da qual muito se orgulha, e temos as tecnologias como recursos educativos. E é nesta perspectiva que eu me vou colocar aqui. Portanto, eu, como professora de português, tenho que me interrogar sobre o lugar das TICs, chamemos-lhes assim, na minha aula. E lembrei-me de fazer estas perguntas. Perguntas simples, banais, mas que traduzem a minha própria inquietação. Eu repito, não tenho formação específica na área, não é? Portanto, sou uma mera utilizadora. E eu perguntei a mim própria que uso é que, de facto, os estudantes no ensino superior que estão a estudar português, que uso fazem eles das TICs. E quase que apetece perguntar para quê? Quais as competências que desenvolvem? Na palavra competência eu meto conhecimentos, está bem? Portanto, é uma definição alargada do termo competência. E então, que áreas e domínios precisam de ser trabalhados, se é assim, e automaticamente que desafios se lançam aos professores de hoje e às metodologias a desenvolver em sala de aula. Portanto, estas questões, no fundo, são as questões que me caracterizam. Porquê? Porque sou a professora de língua, mas também sou a formadora de professores. E, portanto, estou sempre neste vai-vai entre aquilo que eu penso que se deve fazer, aquilo que os outros fazem, aquilo que os outros dizem para se fazer, daí as pesquisas, as leituras, etc. E é com base nestas perguntas que eu vos vou trazer alguns resultados. Deixem-me só dizer que considerava importante revisitarmos alguns conceitos. Não vou aqui, obviamente, explaná-los com muita minúcia, mas até porque estamos perante um público essencialmente científico, mas que utiliza, às vezes, sem querer, o conceito de língua segunda ou sem querer o conceito de língua estrangeira, eu lembrei-me de lhes trazer algumas ideias que nos levam, por exemplo, a considerar que aquilo a que eu estou a chamar TICs, vamos ver isso precisamente. Este é um diapositivo genérico que eu agora vou desdobrar, certo? Pronto, mas então são estas 3 entradas que eu vou começar por explorar. A definição de TICs, o que é que eu quero dizer com TIC, a definição de PLNM, o que é isto, desdobrado nas outras siglas todas que aparecem, que são siglas muito comuns para quem ensina português, mas não para um público científico como este. E também alguns pressupostos que eu julgo que é conveniente sublinhar de o que é ensinar e aprender uma língua não materna hoje, não é? Ontem ouvimos falar muito disso, da realidade do português em Moçambique, para uns língua materna, mas para a grande maioria não, e então eu lembrei-me de trazer aqui algumas ideias, algumas linhas de reflexão. Dito isto, eu chamo TICs, segundo a literatura que existe sobre a matéria, unicamente à conjugação da tecnologia computacional ou informática com a tecnologia das comunicações. Claro que aqui o papel de relevo vai para a internet, não é? Que hoje entrou nas nossas casas, mas também na sala de aula. E diria, então, que todos estes avanços tecnológicos giram fundamentalmente em torno das telecomunicações,
da informática e dos meios audiovisuais. E se eles entraram na aula, efetivamente, isto também é uma evidência já dita por muitos estudiosos, é porque eles possibilitam a criação de novos ambientes comunicativos e expressivos e o desenvolvimento de novas experiências formativas. Ontem ouvíamos um colega perguntar, eu achei muito bem a provocação ao responsável político, se era a favor ou contra a introdução do telemóvel na aula, e pareceu-me que a resposta do responsável político se coadunava com aquilo que nós entendemos que deve ser o lugar e o papel do telemóvel na sala de aula, não é? Portanto, se ele for eficaz para a aprendizagem, pois, por que não? Não é? É mais um auxiliar. Bom, mas de facto nós professores temos que nos interrogar sobre isso. Vamos deixar os alunos usar telemóvel? Muito bem, mas para quê? Então, concretamente. Bom, no caso do português, nós temos aqui então as tais siglas que eu apresentei há pouco. A primeira, que já foi aqui apresentada hoje, é genérica, tem a ver com português língua não materna. Portanto, será ensinar português a alguém que não a domina como língua materna. Penso que estamos conversados. Deixem-me só dizer que a língua materna não é a língua da mãe, nem é a língua do pai. É a primeira língua que uma criança aprende. Pode ser da mãe ou do pai, mas também pode ser da avó, da tia, do orfanato, enfim, não é? Portanto, tem a ver, a noção da língua materna tem a ver com a cronologia da aprendizagem. Portanto, será essa primeira língua que depois o falante vai reconhecer como sua e que lhe vai permitir ter uma identidade cultural que o faz reconhecer como membro de uma determinada comunidade. É muito curiosa esta noção, porque é simultaneamente algo de individual, de pessoal, tem a ver com a nossa história de vida, mas também tem a ver com a interação que nós conseguimos manter através dela com o meio que nos rodeia. Bom, aquilo que na prática acontece, por exemplo, é, imaginem, meninos moçambicanos que só falam português em casa porque os pais são de língua portuguesa, os avós provavelmente também eram, etc. Para eles, ir para a escola aprender português é ir para a escola aprender a língua materna. Um menino moçambicano que tem na sua história de vida a aprendizagem de outra língua, ir para a escola, outra língua, seja ela qual for, seja a nacional, outras nacionais, seja o espanhol, seja o alemão, etc. Mas, portanto, que vai para a escola aqui em Moçambique aprender português, vai aprender língua segunda. Não tem a ver com a ordem, tem a ver com a importância na sua própria construção de indivíduo e de aprendente. E esta língua segunda é muito importante para uma sociedade, por exemplo, como Moçambique. Porquê? Porque, para além de poder ser, hipoteticamente, um fator de união entre as pessoas, de diferentes línguas maternas, ela também é um fator, conforme eu disse ontem numa curta intervenção, um fator de promoção social e de prestígio. Não é? Quanto melhor eu dominar a língua dominante, quanto melhor dominar a língua do poder, mais chances terei de evoluir socialmente numa direção de ascensão. Dito isto, há o português língua terceira, quarta, quinta, por aí fora, e há também, por exemplo, uma sigla de que se fala agora há meia dúzia de anos bastante, que é o PLH, que é o quê? É o português de língua de herança. E este português é o português, eu vou dizer muito abertamente, dos filhos dos nossos imigrantes, não é? Portanto, vamos imaginar que há um português que foi para os Estados Unidos,
há 30 anos e às vezes até com escolarização reduzida, com escolaridade reduzida, às vezes esquecendo-se de falar português, mas amando muito Portugal. Isso, nós temos vários casos assim, não é? Todos sabem. E os filhos foram aprendendo o português que podiam, que queriam, mas enfim, estabeleceram uma relação afetiva com a língua que lhes permite dizer que são também falantes de português. Bom, mas às vezes o modo como dominam a língua portuguesa não é o melhor entendido em termos escolares. E ele precisa também de um tratamento, de uma abordagem metodológica específica. É sobre isso que os colegas que trabalham neste português língua de herança estão atualmente a debruçar-se. Bom, como disse, podia continuar a falar muito. Vou só lembrar-lhes aquilo que todos sabem. Que quando se ensina uma língua não materna, vou partir do princípio que é a maioria de todos nós, porque, por incrível que pareça, o professor de ciências e o professor de matemática é também, em certa medida, um professor de português, aqui em Moçambique e aqui em todo o mundo, porque se vocês usam a língua portuguesa como língua vehicular da vossa comunicação sobre ciências naturais ou sobre matemática, é óbvio que esse uso vai influenciar o sucesso ou insucesso do aluno, não é? Em relação às disciplinas específicas que dominam. Mas estava eu a dizer então que, sendo importante para todos nós refletirmos sobre o que é isto de ensinar ou aprender uma língua, hoje advoga-se que de facto temos que tentar ir ao encontro dos interesses e motivações dos aprendentes. E já nos anos 90, Jacques Delors lembrou-se de enunciar muito claramente alguns pilares da educação dos nossos dias que todos nós conhecemos. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Para mim, os mais importantes são os dois últimos. Fundamentalmente, o pilar do aprender a ser. Cada vez mais, e isto se calhar também é característica da minha idade, cada vez mais me interessam menos as pessoas que não são. Cada vez mais me interessam menos os grandes chefes que humanamente são muito pequeninos. E eu não lhes quero mal, longe de mim, mas também não quero para o meu filho um modelo de educação que reproduza esses tipos de seres. E então eu focalizo em tudo o que faço, nomeadamente em termos científicos, focalizo no ser. E o ser tem que ser trabalhado, como todos nós sabemos. O ser aprende-se, não nasce connosco. Não é só uma questão de ele nasceu tímido, ele é preguiçoso. Não, o ser pode tornar-se. E eu faço este apelo porque estou perante jovens professores que vão ter muitos anos pela frente de desafios e sempre que forem para a aula, lembrem-se dos seres que têm pela frente e do projeto de vida que, enfim, vocês ajudarão a construir. E depois aprender a viver juntos, porque realmente, para que me interessa saber francês ou inglês, se não for para como viver? Viver como? Para que me interessa aprender português, se não for para interagir com outros falantes dessa língua? Claro que pode haver outros objetivos mais específicos e relacionados com, por exemplo, a construção de pontes. Eu vou ensinar, vou aprender português para saber juntar o parafuso à porca. Muito bem. Mas por detrás disso terá que haver, de facto, terão que existir estes pilares que Jacques Delors enunciou. Mas também é evidente que eu, quando ensino uma língua, e se calhar vocês, quando ensinam ciências e matemática, devem pensar
que estão a ajudar os vossos alunos a preparar-se para a vida ativa. Certo. Aliás, já há uns anos que há uma discussão grande. As universidades não formam para o emprego X e Y, e porque há falta disto e daquilo. Bom, eu julgo que o mais importante que as instituições de ensino superior podem e devem fazer é preparar os alunos para o agir social. E esse agir social passa por vários níveis, por, enfim, várias áreas de intervenção. Por exemplo, pelo desenvolvimento do espírito crítico. Acho muito importante que todos os cursos, todas as disciplinas pensem nisso. Acho muito importante que todos os cursos, todas as áreas disciplinares pensem no respeito pela diferença. Pensem na necessidade de ajudar o aluno a ser autónomo na sua aprendizagem. Pensem na necessidade de refletir sobre a reflexão, de refletir sobre a ação, de refletir sobre o saber. Tudo isto metido no termo que eu aí designo por metacognição. E não se esqueçam que qualquer disciplina prepara para a interação. Interação escrita, mas também oral. Interação síncrona, portanto, em simultâneo, ao mesmo tempo, mas também assíncrona. Com quem? Claro, connosco, antes de mais nada, mas fundamentalmente com o outro. E se a educação em línguas e em STEM não tiver por base estes princípios, a sociedade que se está a preparar não é uma sociedade capaz de responder aos desafios que hoje se levantam para todos nós. Dito isto, reparem com as certezas com que eu falo, não é? Mas isto será um pronúncio. Muito obrigada. Eu pedi à doutora Rosalia o favor de me indicar quando eu tivesse chegado aos 30 minutos, o que significa que eu estou na introdução do que vos queria dizer. Mas eu vou abreviar, podem ter a certeza. E só lhes vou dizer que fiz, com base nisto tudo que eu acabei de referir, um estudo que, enfim, muito simples, muito simples. Foi um inquérito por questionário que eu passei aos estudantes de ensino superior de várias instituições de Macau que estão a estudar português e, precisamente, para conhecer o que uso é que eles faziam das TICs nas suas aulas de português. Bom, deixem-me dizer-lhes que lá também, maioritariamente, são raparigas a frequentar as aulas de português e que, enfim, apesar de haver uma igualdade de acesso para todos eles, rapazes ou raparigas, ao ensino superior, é verdade que as coisas não são tão lineares quanto. E há fatores que muitas vezes não se prendem com a dificuldade da disciplina, mas com outros interesses que me vou agora abster de comentar. Bom, caracterizo sumariamente os inquiridos. Veem que 39% têm o mandarim como língua materna, o cantonense foram dos respondentes 55%, e só 3,9% de portugueses é que frequentavam estas aulas onde nós lançamos o inquérito. Bom, dito isto, toda a gente, todos os alunos, mas isso eu quase que diria que já se sabia antes de se saber, todos os alunos defendem a importância da utilização das TICs nas aulas de português. 89% para mim é significativo e fundamentalmente porquê? Eu perguntei-lhes as razões. Porque é uma utilização divertida, interessante, porque ajuda a aumentar o vocabulário, porque se obtém mais informações, porque se ouvem sons e sotaques diferentes. Bom, e também porque é mais fácil pesquisar informações, porque às vezes as imagens e vídeos nos ajudam a aumentar o nosso interesse e porque aprendemos mais depressa
e porque perguntas, ou melhor dizendo, respostas desinteressantes. Porque, para mim, utilizar as TICs para ler, para escrever, para pesquisar informação, é aquilo que se faz fora da escola. Então, eu diria que é bom utilizá-las porque os alunos gostam, é bom utilizá-las porque os motiva para a aprendizagem, é bom utilizá-los porque eles aprendem coisas que às vezes até o próprio professor não sabe, mas se calhar não podemos ficar só por aí. Nomeadamente no que se refere à competência de comunicação. Competência de comunicação usa muito o apoio da componente linguística, usa muito o apoio da componente cultural, conforme já vimos, mas, por exemplo, estes aspectos que eu aqui elenquei, peço-lhes o favor de lerem, não apareceram nas respostas dos nossos alunos. Competência intercultural. Ninguém falou dela. Trabalho colaborativo. Nunca referiram. Trabalho de projeto. Tampouco. Desenvolver o pensamento crítico e reflexivo. Ninguém disse nada. Aquisição de competências que podem ser transferíveis para outros contextos, que é uma coisa de que agora se fala muito em termos da função da universidade. Pois também não. E nem sequer a criação de redes pessoais e profissionais. Portanto, eu diria que, e vou resumir o muito que ainda tinha para lhes dizer, eu diria que TICs são absolutamente imprescindíveis nas nossas aulas, havendo meios para isso, mas que é preciso ter uma consciência muito forte das suas potencialidades e das suas finalidades. Claro que isso é um desafio para os professores e para a sua formação, mas também não é um desafio que não se possa ganhar. Penso que muitas mais coisas haveria a dizer. Eu, pessoalmente, tenho aqui, sensivelmente, outros tantos diapositivos, mas vou ficar por aqui para também ter o prazer de ouvir as vossas perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada pela pergunta. A resposta é sim. Há várias tecnologias específicas. Eu não serei a melhor pessoa para o informar, mas posso-lhe arranjar a informação posteriormente. Há vários programas que estão comercializados, inclusivamente, por grandes empresas, e, neste caso concreto do Instituto Politécnico, eles estão a trabalhar na criação de corpora que tem como objetivo facultar aos tradutores e intérpretes mais um instrumento de apoio à sua profissão que de certeza vai ficar no mapa. Mas posso depois dar mais algumas informações. Eu gostava de ouvir vozes que não concordassem comigo também. Estejam à vontade. Boa tarde, meu nome é Agostinho. Queria começar a desejar boas-vindas. Oi. A minha questão é assim: durante a introdução, na parte do programa, esteve a referir que as tecnologias assim implementadas em local já mais adiante
Muito obrigada. A língua dos sinais não está contemplado neste projeto, infelizmente, digo eu. Poderá haver várias razões, uma delas é a população reduzida que há em Macau. Não se esqueçam, 650 mil habitantes, 630 mil habitantes. Portanto, enfim, penso que esta aposta, pelo menos inicial, tem a ver mais com a língua verbal e a língua dos sinais ficará para uma outra ocasião nos objetivos da instituição. Agradeço e subscrevo. E subscrevo inteiramente. As TICs fazem parte da nossa vida. Num dos muitos slides que eu tinha aqui para vos mostrar, há estudos que dizem que mais de metade da população mundial já conta com acesso à internet. Não é? E são 4 bilhões de pessoas que estão conectadas à rede. Quanto mais não sejam estes números, devem interpelar-nos. E nós que trabalhamos com jovens, com crianças, etc., queremos prepará-los para eles serem utilizadores competentes destas mais-valias, não é? A mensagem que eu queria transmitir era apenas esta. Obviamente que as TICs têm que entrar, no meu entender, e pelo estudo que faço, na sala de aula. Agora, temos que, nós professores, e não só, mas enfim, pelo menos nós professores, pensar bem no para quê, na finalidade. Temos que pensar bem nas competências que elas vão permitir desenvolver, para que haja, de facto, no ato educativo, algo de refletido e de objetivável no interesse da criança ou do aluno. Mas 100% de acordo que é, de facto, algo de transversal a todos. Todos podem e devem recorrer às TICs nas suas aulas. Sim, e Pedro Mateus. Tem algumas questões que a apresentação levanta. Primeiro, não ser de fato esta apresentação coloca a questão do uso das TICs na sala de aula. Eu tenho tentado usar na sala de matemática, a discussão de algumas questões da matemática, e aí está a questão, não é? Qual a perspectiva que a gente deve colocar quando estamos a usar esses meios? Bem, a gente tem tentado colocar, em princípio, como instrumentos, não é? Instrumentos de trabalho. A perspectiva antropocêntrica, quer dizer, é o homem que dá o comando da máquina para produzir os resultados. Então, aí está a questão de problemas que devem ser resolvidos e interpretados. Com certeza, os TICs ou as TICs têm que ser trazidas em termos de mediações, não é? Na perspectiva de mediação, digamos, pragmática para resolver problemas, e mediação técnica, no sentido de trazer o conhecimento ao encontro de quem aprende. Então, tudo isso tem que ser interpretado. Simplesmente levantou uma questão na língua portuguesa. Foi colocando aqui que acontece, os estudantes deram muitas respostas. Eu é que agradeço e deixo-me cumprimentá-lo, porque de facto foi ao cerne da questão. Isto porque nós, professores, às vezes falamos e esquecemos-nos de dar exemplos concretos do que já temos feito. Eu não sou especialista na utilização de TICs em sala de aula, mas tento utilizá-las quando me parece que elas podem ser uma mais-valia para a formação dos meus estudantes. E
eu utilizo-as fundamentalmente para a resolução de problemas e para a realização de tarefas colaborativas. Ou seja, aquilo a que muitas vezes também se chama trabalhos de grupo, para pesquisar informação, sem dúvida, mas sobretudo para alargar um conhecimento que os alunos ainda não têm. Às vezes, como atividade preparatória para outras que eu vou levar para a aula, outras vezes para reforço de aprendizagens, nomeadamente depois, digamos assim, de apresentada a matéria e trabalhada noutros termos. Portanto, eu sou uma utilizadora mediana, mas julgo que os alunos ganham muito em competências transversais que são importantes e ganham muito também em competências específicas na área da língua portuguesa, porque têm ao seu dispor dicionários, gramáticas, prontuários, informações sobre o cotidiano, dados estatísticos, tudo isso pode entrar na aula de português. E não necessariamente pela minha voz. De modo que eu recorro, repito, às TICs, sempre que elas vão ajudar o meu trabalho e a aprendizagem dos estudantes. Não sei se fui clara. Muito obrigada. Já agora deixa dizer, nós aqui no Sentido temos um programa que recorre às TIC desde 2003. Ótimo. Chama-se Ecoamac, nós. Funciona 2013 a internet cada 20 vezes em orquestra. Olhámos para a Universidade de Negócios nessa altura. Outra semana, não resta, para outra semana, vai haver as competições. E são competições que se podem realizar com telemóvel, que se podem realizar essas está muito dedicado à matemática. Já teve dedicado ao português com o Carlos Moraes, porque o Carlos Moraes estava no projeto, que eu referi o Carlos Moraes, porque o professor Andrés Guizar e mais colegas aqui conhecem e trabalharam também nas questões de português. E a minha questão é sempre esta, quer dizer, estou aqui a abusar da minha posição, mas é uma espécie de boa share que eu tenho aqui. Queria saber da Rosa realmente como é que ela vê isto, porque nós achamos que as TIC são sempre aquelas coisas fabulosas, está tudo feito, nós vamos lá buscar e o investimento é muito pouco. É totalmente mentira. É um trabalhão doido para usar qualquer coisa que lá esteja. Mas já percebes aquilo que lá está certo? É a primeira questão. Percebes aqueles dados são reais. E confrontar aqueles dados com os relatórios originais que se encontram, ir à bibliografia, ir aos relatórios, por exemplo, os dados estatísticos que nós usamos em matemática, e perceber se aquilo realmente que aparece ali naquela página, na primeira ou na segunda página da pesquisa, é aquilo realmente que se diz. Muitas vezes não tem nada a ver há uma distorção enorme a favor de quem faz as coisas e com o sentido que faz. Portanto, eu queria ouvir a tua opinião, não só na perspectiva da utilização, mas na perspectiva de produção de conteúdo, que é aquilo que me diz Claro. a respeito. Mais respeito. Pois, muito obrigada pelo desafio da pergunta. Eu não vou dar uma resposta politicamente correta. Estava à espera disso. Bom, está bem. Então é assim. Para mim, a pedra de toque de qualquer sociedade, não estou a falar de Moçambique, estou a falar de qualquer sociedade do mundo que eu conheça, a pedra de toque está na formação de professores. E, por exemplo, agora vou dar um exemplo de Macau, que é muito mais fácil, está lá longe, nem está aqui presente para entrar em diálogo, mas reparem, Macau está muito preocupada com a produção de materiais didáticos para o ensino de português na China. Daí aquele livro que apareceu e outros que outros colegas fizeram. Muito bem, é importante ter materiais. Mas se o professor não souber trabalhar com eles, conforme já foi dito ontem e de certeza muitos outros dias, não há material que resista.
Portanto, eu considero que, antes de mais nada, pensemos no que é formar professores, nos professores que queremos, na sociedade que pretendemos criar, e depois, ou em simultâneo, tentemos dotá-los dos meios e dos recursos necessários e suficientes para. Claro que a minha posição, não sendo da área das tecnologias, é sempre uma posição mais de utilização das TICs como recurso educativo do que como produtora ou criadora de programas, enfim, de softwares, etc. Isso são para os especialistas de outras áreas. Não quer dizer que não haja equipas multidisciplinares, porque também aquilo que eu observo, às vezes, é que alguns materiais que existem no mercado para o ensino das línguas parecem ter sido feitos por pessoas que não sabem o que é ensinar uma língua. E, portanto, aí eu sinto falta dessa tal multidisciplinaridade para estabelecer as competências necessárias para a criação também desses produtos. Mas, sem sombra de dúvidas, que seja claro isto, se eu aqui venho dizer alguma coisa usem as TICs, mas aprendam a usá-las em proveito da vossa área disciplinar e da formação dos vossos alunos. Porque, de facto, ir à internet só para pesquisar informação é muito pouco, não é? Face às potencialidades de tudo isto. Mas já é um começo, deixem-me dizer. Bem, muito obrigado. Temos então, muito obrigado mais uma salva de palmas. Nada.